Olá, turma do Fundão, olha a gente aqui de novo. Meninas, agora eu conto com vocês para segurar essa audiência. Tô ali na turma do Fundão, sabendo das fofocas, das tendências. Ah, essa molecada cheia de colágeno. Eu vou sempre no quarteto que fica no meio. Eu estou com meu coração partido. Então acho que é sempre bom o equilíbrio, sabe? Não se faz mais uma turma do Fundão Raiz. Olá, turma do Fundão, olha a gente aqui de novo nesse podcast incrível que traz os temas mais interessantes sobre educação e que também te provoca a pensar de uma forma diferente, porque afinal de contas é a turma do Fundão. Você faz parte da turma do Fundão? Fazia parte da turma do Fundão? Aqui você faz parte e aqui você pode. Então, obviamente, acompanhe aqui, porque hoje é daqueles episódios que você vai amar, porque traz aquela visão que a gente geralmente, esse povo que tem cabelo branco, esse povo que já está há muito tempo nessa lida, não tem essa visão. Uma visão totalmente fresca, renovada sobre a vida, que a Marcela proporciona para a gente com esses convidados incríveis que ela traz. Então, Marcela, é com você. Você sabe, Carla, que antes de apresentar essa molecada cheia de colágeno, eu vou te contar que eu estou com meu coração partido. É, por quê? Porque a minha colega Lã, tudo bem que ele está sendo muito bem substituída, não veio para o episódio de hoje. É a primeira vez que a gente tem um desfalque. Acho que vai perder muita audiência, será? Será que a gente vai conseguir Até segurar? porque no último episódio, muita gente falando que ela estava linda, que ela estava bonita. Meu Deus, agora nós estamos perdidas. Então, meninas, agora eu conto com vocês para segurar essa audiência. É isso. Então, eu estou aqui com uma menina linda, Lorena Habib, que é nossa aluna do 8º ano. Sim. Lorena, você é da turma do Fundão, Lorena? Conte-me. Verdade. Tá bom, na verdade. Eu acho que eu sou o meio dos dois. Então eu tô ali na turma do Fundão, sabendo das fofocas, das tendências. Mas eu também tô na turma da frente, sabendo das matérias novas, prestando atenção na aula. Então eu acho que é sempre bom o equilíbrio, sabe? Eu gosto desse caminho do meio. Sim. Mas estou aqui com outra figura, Juliana Suman, do 6º ano. Eu gosto que nessa geração, Carla, 6º ano, 8º ano, 7º ano, todos se misturam. Isso é muito legal. Na nossa época, gente, não era assim, 5º ano só com 5º ano, 6º ano não queria saber da gente. Juliana Suman, eu sei que seu pai está na audiência aqui bem perto, mas conte para mim, você é da turma do Fundão? Bom, eu não sei muito como explicar, porque agora a nossa sala está separada em 5 ilhas. Ilhas, né? Ilhas? Que Aí interessante. são quarteto, aí quarteto, aí quarteto, aí quarteto. Eu fiz. O quarteto fica no fundo? Então, o meu quarteto, eu vou sempre no quarteto que fica no meio. Aí dá pra saber do pessoal que tá falando lá atrás. Dá pra saber do que estão falando lá na frente. Entendi. Então, é o meio termo também. Entendi. Não se faz mais uma turma do Fundão Raiz assim. Não, aquela todo mundo olhando para frente, um para a nuca do outro. Vocês sabiam que na nossa época a gente rabiscava a nuca do colega da frente para ver se no dia seguinte ele tinha tomado banho ou não? Nossa! Sabia? Careta bique ali no pescoço, na nuca. Amanhã, no dia seguinte, a gente dava aquela, né, olhadinha no cabelo. Não tomou banho. Olha, Juliana, interessante, porque na minha época a escola era esse formato, né? Todo mundo enfileirado, olhando para frente. Que história é essa de ilha? Então, no final do semestre passado, que a gente sempre foi separado em duplas ou trios. Tá. Só que aí, no nada, no final do ano, começou a ficar essas ilhas. E aí a gente não entendeu nada. Não entenderam Não, o quê? a gente não entendeu o porquê. Só que aí começaram a fazer muitos trabalhos em grupos. Então, eu acho que agora esse vai ser sim o movimento, que vai ser o mapeamento, e sempre os trabalhos em grupos vão ser nessas ilhas. Entendi. Essa é a parte que eu entendi. E você já entendeu sem eles explicarem, porque a gente vê muito valor em trabalho em grupo, né, Carla? Sim. Você está gostando? Eu estou. Você acha que você performa bem estando ali com as outras pessoas? Que você consegue prestar mais atenção ou menos? Como é que é? Tá te ajudando ou tá te atrapalhando? Tá me ajudando. Boa. A gente acredita muito
que esse formato de individualização da sala de aula pode fazer com que vocês se sintam menos estimulados a compartilhar conhecimento, a compartilhar as ideias. Então, essa é uma ótima alternativa para a sala de aula. Fico feliz que você esteja gostando. Porque a gente, como adulto, fica pensando como é que eles vão gostar, vai ser bom, não vai ser bom, pensa num monte de coisa, vai implementar, e vocês falam, não, isso não ficou legal. É muito frustrante, mas é importante que vocês também compartilhem, né, das nossas opiniões. Você acha que ia ser legal esse trabalho assim? Eu acho super. A sua sala também é assim? Sim, aí Ah, eu poder meu ficar com Deus, os meus tá amigos, chique. a gente aprende a viver em coletividade, né? Porque às vezes a gente não tá só com os nossos amigos, a gente tem que sentar com pessoas que a gente nunca conversou e tem que ali compartilhar as ideias, o que a gente pensa ou deixa de pensar. Então, é um jeito da gente se conhecer melhor. Sem dúvida. É mais fácil trabalhar em grupo ou sozinha para você? Em grupo. Por quê? Bom, eu gosto bastante de trabalhar sozinha, mas se você trabalha em grupo, vai ter mais cabeças para pensar juntas, mais criatividade e pensamentos diferentes. Além de você estar aplicando os seus conhecimentos, você vai ter aprendido com os outros. Então, acho que é bem legal como ela falou, essas ilhas. Muito bem. Ô, Carla, conta para as meninas, no seu jeito, né, seu jeito tão didático de explicar neurociência e por que a gente está fazendo muita atividade com eles usando metodologia ativa. Acho que você pode contar para eles sobre a metodologia ativa e sobre o aprendizado. A questão do processo de aprendizado, ela está muito relacionada com o quanto que você age em relação ao que você está aprendendo, quanto que você consegue manipular aquele conhecimento, quanto que você consegue pensar sobre aquilo que está sendo apresentado. Quando você tem uma aula, e é uma aula passiva, o professor fala e você escuta, óbvio que isso também é importante, óbvio que tem conteúdo, que muitas coisas ele vai te ajudar a chegar mais rápido, mas você ainda não está manipulando aquelas informações dentro do seu cérebro. Na hora que você começa a pensar sobre elas, ter que produzir, ter que fazer uma sala de aula invertida, por exemplo, você tem que dar uma aula, ou você tem que produzir algum conteúdo, ou fazer alguma atividade, sem que o professor esteja ele como protagonista da sala de aula, essa atividade dos alunos cria um monte de mecanismos interessantes no cérebro. Traz confiança, aumenta a autoestima, faz com que você acredite no seu potencial, faz com que você contribua com os outros em relação a esse processo ativo, e o seu cérebro aprende mais quando você está manipulando as coisas, agindo, produzindo. E muito legal também na metodologia ativa é que a gente erra. Mas como assim é legal errar? O legal de errar é porque o erro justamente norteia o caminho. Você já deve ter percebido que quando você está fazendo, por exemplo, um esporte, você, sei lá, está aprendendo a jogar vôlei, você vai fazer uma manchete, você erra a manchete. Você erra uma vez, você erra 2 vezes, você erra 3 vezes, 4 vezes. E todas as vezes que você erra, são parâmetros para que você melhore um pouco o movimento na próxima vez. Então, essa correçãozinha que é sempre um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, ela ajusta o movimento. Do mesmo jeito, o aprendizado, a gente pode ter uma visão geral, mas de repente a gente tem aquele detalhe, ah não, se tiver essa condição aqui, aí eu resolvo esse problema de outro jeito. Ah, se tiver esse detalhe aqui, aí tem essa exigência. Ah, mas se eu estiver falando da história dessa época, então as pessoas pensavam dessa forma. E você vai corrigindo o jeito que você pensa quando você manipula essas informações, fala sobre elas, conta sobre elas. E quando essa metodologia ativa é feita em grupo, tem uma coisa muito legal que é o contraponto do outro. Você explica, ele fala, não entendi, discordo, não acho assim. E esse diálogo faz com que ambos cresçam, porque você tem que melhorar o teu argumento, melhorar a tua explicação para convencer o outro. E o outro tem que melhorar o argumento dele para te convencer. E nesse bate-bola, todo mundo aprende mais. Então, a gente tem substituído, à medida que os alunos também ganham potência para fazer isso, porque também é uma questão de aprendizado, substituído as aulas passivas do professor, que tem aquela narrativa que só ele fala, que só ele parece que tem conhecimento, só ele importa, né? Por uma metodologia em que os alunos participam mais, né? Então, esses estudantes que estão naquele momento fazendo a prática da metodologia ativa costumam ter um conhecimento que é mais fortalecido e também mais perene. Ele se mantém mais no tempo, porque um dos maiores problemas que tem no aprendizado é a duração dele. Você já reparou que tem coisa que você aprende? Sim. E daí você vai fazer uma avaliação, sei lá. Passou a avaliação, você esquece tudo aquilo? Esse conhecimento parece que não serve para muita coisa, né? Porque você não está aprendendo para fazer prova, tá? É, Ainda que às vezes por pareça que sim. exemplo, a prova surpresa, a gente não sabe que vai ter a prova, a gente tem que estudar, Mas senão a o gente que a gente passa. está aprendendo? É para ser avaliado? É para passar de ano?
Não, é pra você seguir pra vida. É para você se desenvolver. Então a prova mesmo tem pouco efeito, é só para a gente ir balizando e vendo como é que a gente está se desenvolvendo, né. Sim. Mas no fundo o importante é que a gente acumule esse conhecimento, que a gente use esse conhecimento, então a metodologia ativa permite que a gente faça coisas com aquilo que a gente aprendeu. E aí o aprendizado é muito mais significativo. Você sabe, Carla, que você falou em produzir conteúdo e na nossa escola a gente acha que a produção de conteúdo para o aluno do século XXI, elas dão risada quando eu falo que elas são minhas alunas do século XXI. Eu tive alunos do século passado. As alunas do século XXI precisam aprender a produzir conteúdos e a gente tem uma disciplina na escola sobre produção de conteúdos que, além de trabalhar a produção, tem o ensinamento da educação midiática, de fake news, de como se posicionar, do público, do privado. Eu queria que você, Juliana, me contasse um pouco que tipo de conteúdo você já produziu nessa aula. Então, na produção de conteúdo, a gente faz, tipo, jornais, a gente já fez jornal. Aí a gente tá entrando agora num conteúdo de brincando sem a tela. Aí a gente escolhe uma brincadeira e aí a gente fez um pôster ensinando como essa brincadeira é feita e o que você precisa usar. E também em outras aulas, por exemplo, na aula de inglês, o teacher, ele fala assim, Today we are going to make a quiz. Hoje nós vamos fazer um quiz e vocês têm que fazer as perguntas para ver se seus amigos conseguem responder. Entendi. E a gente se diverte muito fazendo isso. Isso é metodologia ativa, você construir perguntas para que outras pessoas respondam, é um jeito de você fixar o seu conteúdo também. É um exemplo que eu já aprendi sobre filosofia. É o exemplo de, tipo, às vezes você responde uma pergunta, aí a pessoa às vezes você faz uma pergunta pra ela te responde fazendo uma outra pergunta. Isso. Então, por exemplo, você gosta de fazer essas aulas? Assim, no meu ponto de vista eu gosto, mas no seu ponto de vista pode ser diferente. Qual é o seu ponto de vista? Entendi. E por que que essa manobra filosófica de devolver a pergunta contra a pergunta pode ser interessante? Porque a gente pode entrar mais adentro do conteúdo. Ai, que amor, gente, eu morro de amor por eles, ai meu Deus do céu. Pode se adentrar, se aprofundar no O conteúdo. nosso professor de história, o Caio, ele sempre fala assim, a gente poderia, tipo, esse assunto é muito bom, a gente poderia ficar 2 anos e meio aprendendo sobre esse conteúdo, só que a gente tem que passar. Mas esse conteúdo é muito legal e a gente vai aprender um pouco sobre ele. Entendi. E Lorena, falando do Caio, aliás, vamos mandar beijo pro Caio? Beijo, Caio, beijo. O Caio é um professor muito eloquente, né, Lorena? Você acha que essa eloquência do Caio favorece a aula? Muito. De que forma? Tipo assim, eu acho que o Caio, ele tem vários personagens em cada sala, em cada turma. Mentira! Eu Me acho. conta esse Tipo babado. assim, eu acho que no sexto, pelo menos na minha visão, ele é um pouco mais criança, brincando ali. Já na minha turma, que é o 8º ano, a turma mais velha, então ele tem que saber das tendências, dos memes. E aí é muito legal que ele envolve isso na aula e deixa a aula mais divertida. Então meio que atrai a gente a querer saber mais sobre o que ele tá falando. Entendi. Então é meio que um troca, né? Ele joga, a gente dá. Ele se identifica com Isso, você. exato. Ele também faz aquelas, tipo, ele faz a brincadeira, tipo, quando a gente foi aprender sobre o escambo, ele fez a brincadeira. Você tem uma maçã, eu preciso de uma maçã, você aceita a minha vaca em troca? Aí a pessoa fala, não. Aí o Caio fala, pode, tudo bem. Eu tenho um pacote de trigo, 2 pacotes de trigo. Eu posso pegar apenas um pacote em troca de uma vaca? Fala sim ou não. Aí a pessoa aceita ou não, Entendi. e ele vai fazendo essa dinâmica com Entendi. a sala. Então, todas as coisas ele abre para respostas, porque ele sempre faz perguntas. Entendi. No mínimo 2 perguntas por aula. Então, se tiver algum professor assistindo a gente, é uma boa dica. Sim, É uma boa ótima dica. Conta pra mim dinâmica. um conteúdo de história que você se lembra porque ele trouxe com
com esse contexto? Te peguei agora. Eu acho que eu vou falar do de agora. A gente tá aprendendo sobre Revolução Industrial. Opa! E aí, então, nesse conteúdo, a gente tá aprendendo sobre as fábricas de antigamente, que as crianças não tinham direito, de escolher ou não se iriam trabalhar. E o legal é que ele vai pegando alguns alunos e vão fazendo assim: você vai interpretar tal personagem, você é outro. Então, eles tinham que atuar, e ele falava o que eles tinham que falar. Então, tipo, eu sou o maioral que tenho sei lá quantas terras, que mando nisso, mando naquilo. O outro aluno é aquele que tá ali abaixo, que o chefão manda nele e que ele tem que obedecer. Então, que nem hoje ele fez isso. Foi muito legal, porque estimulou a gente querer saber mais sobre a aula. Então, eu acho Você muito. ficou impressionada com a ideia de que as crianças trabalhavam nas fábricas antigamente? Sim. Como é que você reagiu a Porque essa ideia? antigamente, eles não tinham na cabeça deles que as crianças têm que ter infância. Já hoje em dia é diferente. É claro que existe muitas situações ainda disso, mas saber que as crianças não tinham direito ou não de querer ou não trabalhar é algo de se pensar, né? E principalmente elas não tinham nem o direito de saber o quanto elas iriam receber. Que os pais, eles às vezes faziam os filhos só para ganhar dinheiro. Então, Como mão de obra. exatamente, porque eles precisavam de muita mão de obra naquela época, né? E aí eles pegavam as crianças porque era uma mão de obra mais barata para eles. Hoje em dia, ainda que escape aqui e acolá o trabalho infantil, né? É proibido. É. Então, isso já ajuda a gente a arrumar um pouco essa casa, né? Exato. Porque imagina uma criança fazendo trabalhos em lugares inóspitos, Né. com metais, ou perdendo a oportunidade de se desenvolver, porque quando a criança é pequena, ela não tem ainda Né. todo o arcabouço, né? Toda a intelectualidade, todo o cérebro que ela vai precisar para poder ser um adulto saudável. E ela não ir para a escola é o maior problema dessa história também, não é só trabalhar, né? Você sabe que agora eu tô inquieta, Juliana, que eu quero fazer um desafio pra Carla, eu quero ver se você justifica os seus cabelos brancos, pode ser? Mas a Lorena puxou um tema aqui bom que depois eu vou voltar pra ela. Eu sei o porquê os professores têm cabelos brancos mesmo tendo uns 39 anos. Eles têm pelo estresse que a gente causa nela. Mas não tem dúvida. Mas olha, Você olha que meus cabelos brancos e fala, foi a gente que fez isso. a Juliana tem mãe professora que também vou voltar nessas. Bom, tô com 3 assuntos aqui na minha cabeça pipocando. Quando a Juliana começou a me falar do escambo, troca a minha maçã por uma vaca por uma maçã. Eu quero falar, não, o que te lembrou? Silvio Santos. Olha, explica para o pessoal do colágeno o que é isso, Tinha Carla. um programa do Silvio Santos que a criança entrava numa cabine e essa cabine era a prova de som. Então ele começava. Quando ela entrava com algum brinde, com alguma coisa. Então ela entrava, sei lá, tinha ganho uma bicicleta. Então ela entrava, tinha ganho a bicicleta. Só que aí ele começava a oferecer para ela assim: quer trocar a bicicleta por uma banana? E aí ela não sabia o que é que estava pensando perguntado, porque ela estava ouvindo, e acendia uma luz dentro da cabine que ela estava e ela tinha que falar sim ou não. Nossa. Então a gente ficava do lado de cá com um misto Desesperada. de desespero, de inveja, de torcendo. E depois, se a criança tinha um jeito meio antipático, a gente torcia para que ela trocasse pela barulho. Entendeu? E aí, no final, a gente ficava gritando em casa. Não sei! Imagina. Ela falou sobre... Mas era muito engraçado por causa disso. Não tem jeito. Quando a gente fala em trocar, olha, Uma maçã por uma vaca, lembrou, né? A abscissa de falar de outra coisa que não seja isso. Olha, Então- ela justificou todos os fios. Todos os fios. Agora, outra coisa, bom, que eu tô com 3 coisas na cabeça, só que não posso esquecer, porque eu ando meio esquecida. Você sabe que aqui no podcast a minha fama é essa, né? Lorena, você tocou num assunto que eu já vou começar polemizando. Você sabe que eu trouxe as 2, 8º e 6º ano, porque elas têm uma coisa em comum. Muito interessante. São atrizes. E são profissionais. Olha que polêmico. De alguma forma, nós estamos diante de alguma natureza de trabalho infantil. Pois é, garoto, chupa essa manga. Polêmica, eu quero ver aqui tanto que funciona a Karina vai pôr aqui pra gente, Carla. Vamos fazer assim, trabalho infantil, sim ou não? Um trabalho Isso é infantil um trabalho infantil? seria considerado como um trabalho infantil, mas ele tem uma modificação. Então, tem uma regra. Se os pais aceitarem e a criança tiver o tempo para os estudos
e as obrigações dela na escola, aí sim pode. E o máximo de trabalho é 6 horas. Exato. A mais de 6 horas não pode, É. porque aí já é uma sobrecarga pra E é criança. tudo muito acompanhado. Então, quando eu estava fazendo Tina, as minhas notas, como eu estava indo na escola, o meu desenvolvimento, se eu estava chegando muito tarde em casa, como eu estava me sentindo no outro dia. Então, é sempre tudo muito bem olhado para que a criança, por mais que ela goste de fazer aquilo, ela não se sinta pressionada ou com obrigação de fazer aquilo porque ela gosta. Então, é muito legal esse mundo artístico. Quem que acompanha, Lorena? É o alvará. Então a gente passa por um processo de alvará bem complexo, aonde a gente tem uma Que é do juizado de menores. Tá. Exato. A gente tem uma conversa com os juizados de menores, com psicóloga também. Então eles perguntam como é a nossa rotina antes de começar o teatro. Tá. É uma loucura. Aí eles perguntam o que a gente faz nos nossos dias, como a gente lida e como a gente vai lidar com o trabalho, né? Uhum. E com a escola, se a gente já passou por esse processo e se a gente está disposta mesmo a fazer isso e não por obrigação. Uhum. Então a gente também passa com psicóloga e no musical que eu fiz, a gente teve principalmente que passar com a psicóloga, porque o meu musical falava sobre a violência, racismo, abuso, então englobava muitas coisas que eram bem complicadas. Uhum. Então era sempre, assim, muita atenção nas crianças, é muito legal. Conta pra gente, Lorena, esse musical que você fez. De quem que passou por violência, abuso. Foi o Tina Turner que estava no Santander, já acabou. Era a história da Tina, né, como eu acabei de falar, a rainha do rock. Ela passou por muita coisa antes de se tornar a rainha do rock and roll. Então, como eu falei, ela sofreu abuso num relacionamento super tóxico, aonde tipo, ela teve acho que 2 filhos, e logo no dia seguinte que ela tinha tido o filho dela, ela já estava em cima dos palcos, o marido dela espancava ela, Meu Deus. agredia elas muitas vezes, tanto isso quanto os racismos que ela sofreu com os públicos, dos shows dela, com o marido dela. Então é uma história, assim, muito linda, aonde essa, cantora transformou o ódio dela em remédio. Entendeu? Então é uma história muito legal. Qual foi o impacto que teve passar por essa experiência para você? Você tinha momentos em que você ficava tristonha, mexida com a história, ou você lidou bem com tudo? Eu acho que eu lidei bem, bem mesmo com tudo, porque meus pais, pelo menos, falam que eu tenho uma mente muito madura e eu acho que eu realmente tenho. Então eu soube lidar tudo como realmente uma peça de teatro, onde eles estavam passando a história dessa mulher grandiosa, né? Pra, além disso, as pessoas entenderem o porquê a gente tem que tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, pra gente não se tornar essa pessoa que o marido dela era. Então, é isso. Tem uma liçãozinha aí por Exato. trás de como se comportar com Exatamente. Vários você, filmes. que história é essa de ser atriz também? Me conta. Qual foi a sua peça profissional que você Eu fez? fiz o Once musical com o Lucas Lima e Bruna Guerra. Já faz 2 anos que acabou a 2ª temporada. E eu sempre guardo ela no meu coração. Foi muito importante pra mim Uhum. fazer essa peça. Essa peça contava mais ou menos de um homem que ele teve um amor. E esse amor, ele foi pra outro lugar. E aí ele encontra uma mulher. E aí eles meio que têm alguma coisa. Ela fica muito aconchegada, ela fica feliz em ver ele. E ele fica feliz em ver ela. Uhum. E aí, são muitos tempos, mas é muito divertido e sempre tinha alguém ao meu lado me acompanhando. Calma aí, final feliz na peça ou não? Óbvio. Eles ficaram juntos? Não, mas Então qual que final feliz antes? Que cada um foi para um lado. é porque ela encontrou o marido dela novamente. E ele encontrou o amor dela de novo. O amor dele. É, o amor dele. Tá, De novo. entendi. Carla, Feito reviravoltas. sei que agora eu queria falar com a Juliana, porque a Juliana, no meu ponto de vista, eu quero ouvir o seu. Ela vive uma situação muito delicada, que é estudar na escola que a mãe trabalha. A gente falou disso no episódio, Da Renata, não foi? não,
Maier, Camila Niemeyer. E isso é uma questão que a gente observa em muitas escolas, né, com muitas famílias. Eu queria entender, Juliana, se você acha isso um ponto sensível para a sua vida de estudante. Esse ponto é muito importante. Por quê? Tem gente que, tipo, pensa que só porque eu sou filha da diretora, eu sou privilegiada em alguns tópicos. Então, tipo, eu não posso ser expulsa da escola porque a escola é da minha mãe. Mal sabem, né, Ju? Que ela seria a primeira a te expulsar. E aí, desculpa. É mesmo assim, eu sou tratada como qualquer um, como se ela não fosse minha mãe lá. Uhum. Então, tipo, igual ela me trate como uma aluna que não é da família dela, eu devo tratar ela como uma diretora que não é da minha família. E é fácil isso? Não, não. Difícil, né? Por exemplo, o Ricardo também, que é meu professor de matemática. Uhum. Tem vezes que eu chamo, tipo, ele no almoço de domingo, eu chamo ele de Ricardo, e aí na escola eu chamo de Ricardo. Aí Tipo, troca. eu confuso, é Enten- confuso. É confuso. Ô, Juliana, falando nesse assunto, eu acho que precisa de muita habilidade socioemocional para lidar com essa questão. Então, eu queria saber se você já desenvolveu algumas ferramentas para lidar com as suas emoções. Bom, primeiramente, eu sempre tenho a ajuda da Márcia e da Magê. Aham, Elas são. Elas são as coordenadoras. Tá. A Magê é a coordenadora dos anos finais e a Márcia é a coordenadora do NEP. Tá. E que tipo de ajuda elas oferecem? Elas, tipo, veem o que eu me sinto mais confortável. Uhum. E aí elas sempre tentam achar um jeito de me focar nas aulas. Se eu sentir alguma coisa de diferente, sempre vai ter alguém lá perto para me ajudar e conversar comigo caso eu não me sinta bem. Só que essa pessoa não é somente para mim, pois ela está lá para disponibilizar ajuda para todo mundo Tá. que sinta isso. Mas fico feliz que você tenha uma ajuda externa, mas assim, eu tô falando de você. Sim. Quais ferramentas que você já construiu? Primeiro de perceber as suas emoções, o que que você faz que te ajuda nessa percepção e quais ferramentas que você usa para lidar com elas? Eu percebo mesmo, tipo, eu lembro que meu pai, às vezes, ele me fala, tipo, Ju, calma, você tá muito ansiosa, se controla. Aí eu me lembro disso e eu percebo meio que quais são os sinais de que eu tô sentindo isso. Quais são? Por Hum, exemplo, Eu não paro de falar, eu fico muito, muito, a respiração curta, né? eu fico muito feliz, muito hesitada. E aí, nisso eu procuro um jeito em que eu me sinta confortável. Uhum. E, por exemplo, eu me lembrar de piadas que eu conheço, contar até 10, Uhum. cheirar flor, soprar vela, Que bom, você já desenvolveu algumas ferramentas, né? sim. E eu sempre procuro ter umas amigas que ficam perto de mim para me ajudar. Que bom. Ô Carla, vamos falar um pouquinho sobre as habilidades socioemocionais e entrar em contato com os sentimentos a partir do corpo, ao invés do abstrato, né, que a gente vai... Os programas socioemocionais falam muito de, como você diz, né, carinha feliz, eu tô feliz, carinha triste, eu tô triste. Mas que não é assim que a gente aprende a lidar com as emoções. Na verdade, a emoção é uma coisa que se manifesta no nosso corpo. Então a gente sente o frio na barriga, a gente sente o aperto no peito, a gente sente as borboletas, né? Quando a gente fica muito excitado, quando a gente quer chegar em algo, a gente sente o tremor, nosso corpo treme também por dentro. A gente quer chegar logo lá nesse lugar, ou quer que essa coisa chegue logo. O corpo conta pra gente como é que a gente está reagindo àquilo que está acontecendo, né? Então, vocês chegaram aqui para gravar o podcast, é uma coisa nova, vocês têm um friozinho na barriga, um desconfortinho ali, outro desconfortinho aqui, e isso é o teu corpo falando com você. Uhum. Se a gente não entende isto que está acontecendo no corpo, o que é que a gente acaba fazendo? A gente acaba simulando mentalmente uma explicação para o que a gente está sentindo. Então, a gente fala, eu estou com medo, ou eu estou com ciúmes, ou eu estou com inveja, ou eu estou com raiva, e a gente vai pôr isso em palavras. Mas nem sempre o que a gente está falando
é realmente o que a gente está sentindo, porque a gente precisaria ver do que a gente está sentindo para chegar à conclusão daquilo que a gente está vivendo. Imagino que vocês, né, que tiveram formação no teatro, devem ter aprendido como construir essas emoções no corpo, né? Então essa é uma coisa que eu gosto muito de pensar, o teatro como essa ferramenta para a gente lidar com as emoções. Por isso eu não acho ruim quando você diz que você viveu uma experiência de uma história difícil, até porque se a gente fosse remontar o tempo, os antigos contos que se contavam lá atrás, eles eram muito trágicos, até mais, muito pior do que se pode imaginar, né? Só que aí eles tentam transformar isso numa coisa lúdica para as crianças aprenderem, e não um lado meio que sombrio dessa história. E você acha que isso funciona? Bom, quando você já é mais como que eu posso dizer isso? Madura? Isso, mais maduro, você compreende, tipo, por que essa pessoa fez aquilo? Não faz sentido. O que fulano foi? Entendo, você entende a história, mas eu tô falando, talvez seja uma pergunta bem puxada, eu quero que depois a neurocientista explique. Você acha que ter modificado os contos de fada para deixar mais suave para a primeira infância ajuda ou atrapalha o desenvolvimento infantil? Você não Bom. tem a obrigação de saber isso, tá? É só a sua opinião. Bom, eu acho que, assim, pra criança vai ser muito pesado saber sim sobre aquela história, Tá, porque ela ainda é muito pequena, entendi. e é um pouco meio que assustador pra ela saber disso. Então, é bom você ir fazendo de uma forma lúdica. E quanto mais ela vai crescendo, vai desenvolvendo uma maturidade pra conseguir compreender o que realmente aconteceu. Eu quero saber o contraponto da neurociência. Na verdade, o que a gente precisa pensar é como a nossa sociedade está vivendo nesse tempo. Isso. Então, se a gente tem contos, por exemplo, você sabe bem de quem eu estou falando, né? Os contos dos irmãos Grimm, por exemplo, que você tinha Só as situações catastróficas e que aí vinha e um matava o outro. Não sei o que lá. O fato é que naquela época a sociedade era assim. Essas coisas aconteciam na sociedade. Portanto, o conto ajudava a criança a se preparar para aquilo que ela ia viver. Na verdade, as histórias, a imaginação, as narrativas, os romances servem para nos preparar para a vida que nós vamos ter. O que eu acho que aconteceu é que as pessoas suavizaram por suavizar, sem entender que as histórias deveriam refletir a sociedade. Então suavizaram e aí eu sempre conto essa história, né? Compra um peixe para criança. Peixes são animais que duram pouco, especialmente em condições de cativeiro, em aquários, certo? O que vai acontecer? Esse peixinho possivelmente vai a óbito em algum momento. Vamos usar uma palavra que suaviza o quadro, Quando né? eu tinha um peixinho aí nos 5 anos, eu estava indo pra escola e ele literalmente pulou do aquário. É, eles fazem isso, Juliana. Eu morri de medo, eu subi no sofá e fiquei abraçada com a minha mãe. Essas coisas, elas são da vida real. Então você tem um cachorrinho, esse cachorrinho pode ficar doente, as coisas acontecem. E se a gente interage com o mundo, a gente interage para viver o que a vida é, o que a vida representa. Então eu não vou te contar uma história de uma violência absurda, tal, que não existe mais. Eu vou te contar histórias de coisas que você pode vir a enfrentar e que você tem que estar preparado para elas, né? Então, por exemplo, as questões ligadas à morte. A morte é muito presente na vida, infelizmente, né? Sim. A todo instante a gente pode ter experiências que nos levem a ter contato de formas mais variadas possíveis com isso. Agora, simplesmente ignorar isso e deixar que você viva essa experiência sem lastro, sem ter falado sobre isso numa situação mais leve, e que você pode lidar, depois você vai ter uma mais pesada, que vai ser mais difícil de lidar, e você vai direto para a mais pesada. Eu acho que as histórias, as narrativas, preparam a gente para quando a coisa de fato acontecer conosco. E isso acontecia, e é uma coisa super importante da nossa espécie, que a linguagem se desenvolveu em torno da fogueira para a gente falar sobre o que acontecia com a gente. Então, nós somos feitos disso, dessas histórias contadas, e a gente evolui como sociedade porque nós contamos histórias. Então, simplesmente aliviar as histórias e transformar toda a vida num mundo cor-de-rosa não ajuda o desenvolvimento das crianças. Mas também não precisamos contar os contos dos irmãos Grimm, que são mesmo muito pesados. Eu li, quando criança, Eu li aquilo muito. tudo. E na verdade, quando eu me tornei mãe, né, meu primeiro filho, eu comprei vários dos Andersons, dos irmãos Grimm,
E aí eu reli, eu falei, deixa eu me preparar para ver como que eu vou contar para eles. Eu falei, Jesus. Não vou contar. Aquela Acho que é criança melhor tão eles crescerem, bonitinha, melhor eles toda crescerem. gostosa. Eu falei, cortou o braço, arrancou a mão. Nananã. Eu falei, ai, deixa isso pra lá, né? É, Isso muito pra pesado lá. mesmo, mas era como se vivia a sociedade naquela época. As pessoas eram. O rei chegava lá, corta a cabeça. Acontecia. Hoje a gente tem regras e leis que nos protegem muito dessas coisas que são muito grotescas mesmo, né? Mais ou E menos. que importante que nós, como sociedade, tenhamos chegado nesse nível de cidadania, de respeito pelo outro, ainda que a gente saiba que tem o crime, mas nós estamos falando do crime. Na época, essas coisas lá na Idade Média, essas coisas na Isso. Idade Moderna, não eram crimes. Crime Era o inesquecível. jeito que a sociedade existia e vivia. Então era importante que as pessoas soubessem que isso era assim. Depois tinha o fantástico, né, o universo fantástico também, que para a gente continua sendo importante, mas muito menos naquele lugar do fantástico que é horrível, que é com dor, que é uma coisa, né, cruel. A gente, como sociedade, conseguiu ficar menos cruel. E isso é muito legal, mas a gente Sim. não pode afastar as pessoas da realidade do que é Sim. estar vivo, do que é sofrer, do que é ter dor, do que é adoecer. Do que é- fulano não quer ser seu amigo, né? Você não foi convidado para todas as festas, porque é uma questão, Todas essas são eles vão questões passar, importantes, né? né? E não falar sobre isso é deixá-los também desprotegidos. Completamente. Eu acho que tem que falar porque isso protege. Quando eu falo, a gente teve um problemaço com a música do Atirei o Pau no Gato, né? Foi. Todo mundo baniu, atirei o pau no baniu. gato, etc e tal. Por quê? Na noção das pessoas, quando eu falo atirei o pau no gato, eu estou te estimulando a atirar o pau no gato. E não é isso que a música está contando. A música está contando um fato. Que no passado, um dia desses, eu atirei o pau no gato. Eu estou confessando. Só que deu ruim. A dona Porque Chica. a dona Chica se admirou, o gato quase morreu, o gato berrou, sofreu. Então, olha só, com tudo isso, não é legal atirar o pau no gato. Mas é uma forma lúdica de. De dizer não atire o pau no gato, não é? Que vai dar ruim. Né? Mas as pessoas acham que é mais fácil falar não atire o pau no gato. É regra. E a regra não, mas a regra não resolve. Né. Você não vai fazer uma coisa porque ela é regra, você vai fazer uma coisa porque você comprou a ideia de que aquilo é importante para você. Você pode até cumprir a regra, mas uma hora que você achar que você está fora do sistema de punição, você vai questionar se aquela regra vale a pena seguir ou não. Agora, quando você, dentro de você, constrói que aquilo é ruim, que aquilo não é legal, que aquilo não é positivo para a sociedade, você deixa de fazer porque você acredita que aquilo não é bom. Então, você não vai deixar de atirar o pau no gato porque eu te falei não atire o pau no gato, mas porque você acha um absurdo alguém sofrer por uma ação sua. Seja um gato ou seja o que quer que seja. E isso te enobrece, te traz mais ética, te deixa com mais virtudes. Enquanto simplesmente seguir a regra te deixa obediente. Isso é menos interessante do que você ser ético, do que você ser nobre, do que você ser uma pessoa que pensa no outro, que cuida do outro. Que é o que a gente pensa quando a gente faz o desenvolvimento socioemocional. A gente não quer dizer, é triste, feliz, raiva, medo. A gente quer que as pessoas, ao olharem umas para as outras, entendam o que a outra está vivendo e possam lidar com aquilo de forma a criar uma vida melhor para todo mundo. Né? Carla, voltando naquela parte que você disse do óbito, do luto, eu mesma li um livro que contava, tipo, ensinava o luto para as crianças, que era um livro que se chama O Vovô Não Vai Voltar. Eu li esse livro após meu avô falecer e eu fiquei muito feliz de ter entendido o que é sentir essa emoção. O que é? Só que aí a mulher que fez faz de uma forma lúdica para que, tipo, as crianças entendam o luto desde pequenas. Você se sentiu confortada? Sim. Abraçada, acolhida? Uhum. E é isso que é importante, porque as coisas vão acontecer. Só é difícil vivê-lo sozinho, né? E Ju, como que foi? É claro que bom que você pôde experimentar essa emoção, que faz parte da vida, todo mundo vai sentir, né? A perda de um ente querido. Mas como tem sido para você passar os seus dias pensando que o vovô não vai voltar? Você tem usado alguma ferramenta que você aprendeu para lidar com isso? Eu aprendi também, porque a minha gatinha também se foi. Foi tudo junto. E aí meio que eu comecei a me acostumar. Tipo, eu entendo, o vovô não vai voltar, mas ele vai estar sempre no meu coração.
E às vezes também a gente faz umas piadinhas, tipo, quem vai pagar hoje é o vovô. Entendi. O vovô não gostava, né? Dessa piadinha, né? Não. Não, não. Então, para lembrar. Ah, então já entendi. A sua estratégia é falar sobre o vovô, é trazê-lo à presença novamente, Como se você sentisse que ele estivesse bem aqui do nosso reclamando da conta. Agora, eu acho que para encerrar, Carla, o que que você acha? Elas viveram uma experiência de trabalho, não deixaram a peteca cair na escola, eu estava ali de olho, né? Mas eu quero saber se a escola ajudou a vocês nesse projeto paralelo à escola de teatro profissional, ou se a escola, de alguma forma, pesou em vocês para tirar o teatro de foco, ou se a escola foi indiferente. Queria que cada uma contasse a experiência. Na minha visão, me ajudou super, porque eu acho que o Espaço Pensar é uma escola que acolhe não só os diretores, os coordenadores, mas também os alunos. Geralmente, as outras escolas que eu estudei, os meus amigos nunca compreendiam por que eu queria ser atriz, o que eu fazia. Às vezes me zoavam pelo meu trabalho. E já o Espaço Pensar, não. Os meus amigos, eles compreendem, eles se inspiram, eles se orgulham de mim, eles me apoiam. E eu acho isso muito legal deles entrarem no meu jogo também. E a escola sempre me dando o maior apoio possível, me ajudando com os estudos, me ajudando a me acostumar à nova rotina, a como vai ser daqui adiante. Então eles sempre me deixavam muito confortável, mostravam que estava ali comigo e que não ia largar minha mão e que a gente ia seguir em frente juntos. Então eu acho muito legal, uma escola assim incrível, de verdade. Ah, Lúria, você entendeu? Você entendeu por que que eu acho que vale a pena? Porque a gente fica com o cabelo branco, isso é fato, Juliana. A gente fica com o cabelo branco, a gente fica medicada, mas eu amo ouvir as crianças falarem. E a sua experiência, Juliana, como é que foi? Bom, a minha Você era experiência. bem pequena, né, Ju? Eu comecei o teatro desde os meus 6 anos. Aham. E sua peça profissional você tinha? Eu tinha 8. Então, uma tuca. Aí foi muito bom. A escola também me ajudou. Por exemplo, eu não sabia algumas palavras que estavam falando lá. Só que aí agora, nessa parte, eu comecei a usar mais o dicionário. No dicionário eu entendi as palavras que tinha lá no teatro. E eu me lembrava, eu não sabia o que era essa palavra, mas agora eu sei. Uhum. E também, eu fiz aula de teatro aqui no Pensar, e sempre que eu faço aula de teatro, eu entro a fundo cada vez mais. Tipo, como que eu faço pra atuar nesse sentido? O que que eu faço pra fingir, tipo, parecer que eu tô realmente chorando, que eu tô realmente Ensinando. encenando. E, tipo, do que a Lô disse dos amigos, a gente, eu não sei pra Lô, mas eu tenho uma amiga aqui, 2 no caso. Uma foi pra minha escola de teatro, é a Bia Pitori. Uhum. Beijo, Bia. E a outra que, tipo, me apoia, que ela ficou muito feliz pelo trabalho que eu faço, é a Fátima. Que bom. Eu adoro ela. Ela é muito legal. E ela, tipo, apoia a gente no que a gente quer ser. Então, tipo, se eu quero ser uma atriz, ela vai me apoiar, ela vai falar, isso, perfeito, vai fundo. A Fátima Você adulto ou consegue. criança? A Fátima, Aluna. a aluna do 8º. Entendi, muito bom. Bem, Marcelo, parece que você tem um ambiente propício para o desenvolvimento humano, hein? Eu tenho. A Fátima é uma aluna muito bacana, teve um crescimento gigantesco com a gente. Ela é uma aluna cadeirante que é muito bem acolhida também pelo time, né? E circula pela escola. Fátima, 8º ano, tá ali com a Juliana, entendeu? Maravilhoso. Então, eu estou muito feliz com essa entrevista, eu fico muito emocionada de ter vocês na minha vida. E aí eu trouxe um presentinho, né? Rui, joga a câmera nelas para eu baixar e pegar o presentinho. Rui, licença. Aqui que eu deixei aqui escondidinho. Aqui voltei para você registrar suas ideias, seus personagens. Aqui para você também, todas as suas ideias fantásticas, maravilhas. Já tem a logo dos dois. E eu espero que vocês inspirem muitos professores
com o depoimento de vocês, acho muito importante o professor ouvir o aluno, sabe, Carla? Porque por isso que eu gosto de trazê-los aqui. No dia a dia da escola, do professor com 50 minutos da aula, infelizmente, às vezes não dá tempo, sabe? Então, as crianças, eu acho que são um excelente feedback para a gente rever a nossa prática. Em geral, a gente costuma achar que sabe o que é bom para ele. A gente acha, não, a gente tem certeza, e de repente eles vêm aqui. Gente, fala, ok. Muito obrigada pela Entendi. presença de vocês. Agradeço especialmente aos pais que permitiram que a gente mais uma vez tivesse essas figuras incríveis aqui conosco para ensinar tanto para tanta gente. E eu espero que você traga mais alunos aqui para a gente Eu vou trazer. ouvir histórias maravilhosas, Eu né? tenho mais 500 sei. para dizer. Vocês bons alunos. É isso, menina. Vai olhar aquela câmera para a gente falar tchau. Ó. Um Tchau, beijo. gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Até o próximo. Até.